pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. O título que o Senhor Deus me deu para essa singela palavra é: assuma o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida. Deus te deu um dom muito lindo, que é o dom da vida. Nós somos abençoados por sermos homens, somos varões. O varão é chamado para ser sacerdote. Mas está na hora de você assumir o controle. Amém? Eu quero pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, no verso 30. Eu vou ler esse versículo, Ezequiel 22, 30. Palavra de Deus, Deus falando aqui. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus fala: estive procurando um homem que faria a diferença por uma terra, por uma nação, e a ninguém achei. Sabe, irmãos, as pessoas fazem as coisas acontecerem, né? As coisas acontecem por pessoas. Mas o que é que faz as pessoas acontecerem? O que movimenta, o que motiva, o que ativa as pessoas? Você sabe, já é conhecido que quanto mais pessoas ativas tiver numa sociedade, mais a sociedade prospera, progride. Pessoas apáticas, pessoas que são levadas com a massa, com a multidão, não fazem acontecer, nada acontece. Mas uma sociedade que tem pessoas ativas, essa sociedade é diferente. E nós conhecemos algumas sociedades, mesmo modernas, que são assim. Você pode pegar como exemplo Israel. O povo de Deus, o povo da Bíblia, é um povo obstinado, é um povo bravo. Bravo no sentido de perseverante, vai atrás, busca o que precisa. A conquista de Jerusalém, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus voltaram e eles tomaram posse da terra, é um exemplo de um povo pequeno e obstinado. A Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, um exército pequeno, mas determinado, fez as coisas acontecerem. Os exemplos que a gente vê na Bíblia, de Israel sempre em desvantagem, mas com a ajuda de Deus prevalecia, mas na verdade eles faziam a parte deles. Amém? Eles pegavam nas espadas e eles faziam a parte deles, contra um inimigo muito maior, mais numeroso e mais poderoso. E aí Deus era com eles, mas eles faziam a parte deles. E a gente também tem outros exemplos hoje, como o Japão, por exemplo. O Japão é um povo que há pouco tempo teve um tsunami catastrófico, anos depois já estava reconstruído. O Japão foi destruído depois da Segunda Guerra Mundial e logo se reconstruiu. Você acha que o nosso povo, o povo brasileiro, é assim? Obstinado, determinado? Você acha? A gente não fala porque... né? Não, nós não somos. Alguns falam que talvez pela nossa colonização, que nós fomos colonizados pela escória de Portugal, né? Alguns até fazem teorias, e se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses ou franceses, talvez as coisas seriam diferentes. E tem várias teorias, por que a nossa corrupção é tão grande hoje, e falam que é histórica, né? Desde o começo da colonização já eram os corruptos que vieram para cá. Mas o fato é que nós somos um povo acomodado. E o povo acomodado não faz nada acontecer. Eu não vou pregar rebelião nem revolução aqui. Mas eu quero dizer para você
que nós, como povo de Deus, que temos o nosso norte está na Bíblia, nós temos que ser um povo, no mínimo, como o povo de Israel. Um povo determinado, santo, obstinado, que faz as coisas acontecerem. Amém? Então, por isso eu quero falar, assuma o controle da sua vida. Você pode sair desse estado, né, que se chama de status quo, esse estado da sociedade. A gente pode fazer diferença na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade. Então eu quero falar um pouco sobre liderança. E sabe, a gente quando pensa em líder, pensa assim, líder é aquele que tem muitas pessoas que o seguem. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ser um líder quando você assume o controle da sua vida e você fica firme naquilo que você acredita. Pode ser que mais tarde as pessoas vão seguir os seus ideais. Jesus mesmo, quando ele estava aqui no ministério dele na terra, ele não tinha tantos seguidores quanto tem hoje, não é? Então não é necessário que você no momento tenha muita gente acreditando em você e seguindo você, mas o importante é você acreditar no que você tem convicção. Amém? Quando você acredita na sua vida, quando você acredita nos seus alvos, quando você acredita no seu estilo de vida, então você é um líder. E eu quero pedir a Deus que ative muitos líderes aqui. Porque se Davi não tivesse 33 valentes, ele não teria feito o que ele fez. Davi começou com um exército muito grande, mais de 400 homens, mas quem fez a diferença foram 33, chamados 33 valentes de Davi. E eu creio que aqui tem uma força de trabalho. Aqui tem um exército. Tem mais de 33 aqui. Mas você precisa assumir o controle. Amém? Lá em 2 Reis capítulo 5, vamos dar uma olhada brevemente em 2 Reis capítulo 5. Aqui fala sobre um general do exército da Síria, de nome Naamã. 2 Reis 5. Naamã tinha muita autoridade, ele tinha uma posição de liderança, mas quem fez a diferença na casa dele foi uma menina escrava. 2 Reis capítulo 5 diz assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei da Síria, e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O Senhor Deus deu livramento aos sírios, por meio de Naamã, o general do exército. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. Aqui a gente já vê uma coisa grande em Naamã, né? Talvez algum outro homem, se fosse leproso, naquela época os leprosos eles eram assim, separados da sociedade. Mas Naamã, mesmo sendo leproso, ele era valoroso, valente e tão valoroso que ele permaneceu como chefe do exército da Síria. Ele foi reconhecido a despeito da sua lepra. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma menina de Israel. E disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor, o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então aqui a gente vê que Naamã tinha uma posição de grande autoridade, mas quem fez a diferença foi uma menina escrava. A gente vê aqui virtudes em Naamã. Naamã devia ser um bom senhor para aquela menina, né? Porque daí aquela menina desejou o bem dele. Ah, se o meu Senhor estivesse lá na Samaria, ele ia encontrar o homem de Deus, né, o profeta, que ia restaurar da sua lepra. Então ela teve prazer em tentar indicar um caminho de cura para o Naamã. O Naamã teve humildade de ouvir a menina, ele foi falar com o rei da Síria, e o rei da Síria autorizou que ele fosse a Israel em procura do profeta. E você que já conhece essa história, sabe que ele encontrou Eliseu, e Eliseu disse, deixa que ele venha, ele vai saber que existe profeta em Israel. E ele foi curado.
Mas onde eu quero chegar aqui é nessa questão de autoridade, de assumir a situação, de mudar alguma coisa. A vida de Naamã foi mudada por causa de uma menina. E ele teve a humildade para ouvir a menina, teve a humildade para ir atrás do profeta. Os grandes homens não precisam passar por cima dos outros. Os grandes homens sabem ouvir os outros. Os grandes homens aprendem uns com os outros. Isso não tira a sua autoridade. Amém? Então, eu queria falar com você, essa palavra é bem objetiva, como eu disse, espero que seja uma flecha que acerta o alvo. O que é que pode desenvolver esse espírito de liderança em você? O que pode ativar esse espírito de liderança em você? Sabe por quê? Como eu falei, muitas vezes nós brasileiros, nós estamos acostumados com as coisas e ficamos acomodados e muitos dizem assim, não vai mudar mesmo. Mas a sua vida pode mudar. A sua vida pode mudar. Pode ser que o Brasil não mude hoje, mas a sua vida pode mudar. Mas o que precisa para ativar para acender esse espírito de liderança em você? Você sabe uma das coisas que mais ativa o homem? É uma coisa que ninguém gosta. São as dificuldades. As dificuldades ativam a gente. Vamos dar uma olhada em Romanos 5:3. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você se gloria nas tribulações? Pensa nisso como alguma coisa que pode ativar o espírito de liderança em você. Tribulações, dificuldades. Por que nós nos gloriamos nas tribulações, diz a palavra do Senhor? Sabendo que a tribulação produz paciência. As lutas, as dificuldades, os empecilhos, os imprevistos vão desenvolver paciência em você. Aleluia! A paciência produz experiência. Uma das boas coisas da idade é que à medida que você vai ficando menos jovem, ou jovem há mais tempo, você já passou por tanta tribulação que você já foi adquirindo experiência. E alguém passa por alguma coisa e está desesperado, você fala, calma, eu já passei por isso. Eu sei como sair disso. Ou seja, você já tem experiência. E mais, a experiência traz esperança. Eu não vou ficar desesperado. Eu tenho esperança. Eu já sei como é que isso aí pode ser resolvido. E a esperança traz... E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então isso aqui é uma sequência de virtudes de um homem cristão. Tribulação produz experiência, produz paciência, paciência produz experiência, a experiência traz esperança e a esperança reforça o amor de Deus, não traz confusão. Então o apóstolo Paulo fala, eu sei estar abatido, mas não desesperado. Eu às vezes fico perplexo, mas não estou desamparado. Isso é um espírito ativo de liderança. Amém, irmão? Pensa nisso, pensa no potencial que tem aqui com esse número de homens. Ou as dificuldades vão te derrubar e te abater, e te levar à depressão e à tristeza, ao conformismo, não tem mais jeito, é assim mesmo, que vida dura. Ou as dificuldades vão te ativar e vão te levantar. Imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso. Ele foi impedido de fazer a coisa que ele mais gostava, porque ele mais foi chamado para fazer, que é pregar o evangelho. O apóstolo Paulo passou tempos e tempos preso. Imagina se ele tivesse deixado isso
trazer frustração, desânimo e depressão para ele. Mas o que ele fez quando ele estava preso? Ele escrevia. Ele escrevia, e muito do que nós temos aqui, Paulo não tinha tempo para escrever enquanto ele estava ativo, viajando e pregando, e sendo apedrejado, e sendo perseguido. Você acha que ele tinha tempo para escrever? Quando é que ele escrevia? Quando ele estava preso. Amém? Então você vê, ou as dificuldades vão te derrubar, e te frustrar, e te fazer uma pessoa amarga e apática, ou as dificuldades vão te ativar. Aleluia. Eu às vezes gosto de falar isso entre eu e Deus. Eu falo, Senhor, Deus, o diabo me cutucou de novo, Senhor. Cutucou o leão. Cutucou o leão com vara curta. Você tem que ativar o leão que tem dentro de você. É o leão da tribo de Judá. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Amém? Então aí eu volto um pouco para aquilo que eu falei, da nossa herança genética e até cultural. O brasileiro é acomodado e quando a coisa está difícil ele se acomoda e fala, que não tem jeito mesmo. Eu citei os japoneses, o povo de Israel, quando ele é acuado, ele fala, ei, vamos levantar, vamos nos ajudar. Vamos mudar isso aí. Fala para quem está do seu lado, vamos mudar essa situação aí. Amém? Então eu quero falar para você, não tema as dificuldades. Não tema as dificuldades. Deus fala, nos gloriamos nas tribulações. Não tema. Eu acho que você tem que temer, sabe o quê? Tem que temer a calmaria. É a calmaria que você tem que temer. A ausência de desafios é que mata a gente. Quando você não tem desafio na vida, quando você não tem... Você se acomoda. Não foi assim com Davi? O que a palavra fala? No tempo que os reis costumavam sair à guerra, Davi estava na varanda do palácio real. Quando Deus coloca isso, no tempo que os reis costumavam sair à guerra, era só para dizer para a gente, Davi estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ele estava na calmaria. E aí começou o desastre na vida dele. Então, quando você enfrentar uma dificuldade, ou você que está enfrentando uma dificuldade agora, não tenha medo dos desafios, das tribulações. Deixa isso ser usado por Deus para ativar você. Amém? Você toma posse disso? Eu não sei se é esse tipo de palavra que você esperava, mas eu acho que Deus quer ativar você. É quando a gente sai da zona de conforto que a gente pode mudar para alguma coisa melhor. E não ficar, ó céus, ó vida, ó azar, só comigo que acontece. Não é só com você. A Bíblia fala, dificuldades iguais às vossas estão se cumprindo em toda a vossa irmandade ao redor do mundo. A dificuldade não é privilégio seu, não. Todos passam por dificuldades, ainda mais os cristãos que ainda têm a guerra espiritual. Mas a dificuldade é para ativar a tua vida em nome de Jesus. A sua vida não vai ser uma vida medíocre, não vai ser uma vida estagnada. Você vai produzir frutos, você vai deixar um legado para a sua geração. Você vai deixar um legado, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler Isaías 6:8. Isaías 6:8. O que Deus diz aqui? Isaías 6:8. Depois disso, Isaías disse, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha de novo Deus falando sobre um homem. Deus fala para Isaías, a quem enviarei? Né? Quem há de ir por nós? E a resposta que ele esperava de Isaías foi a que Isaías deu. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que Deus pode olhar hoje para você e você não veio aqui por acaso, você não está assistindo essa palavra por acaso?
E Ele pode perguntar para você, a quem que eu envio, hein? Quem que pode fazer diferença na sua casa, no seu lar? Quem que eu posso enviar? Quem que eu posso usar? Quem que pode fazer diferença no seu trabalho? A quem que eu posso enviar? Você percebe? Deus precisa de um homem ativo, ativado, que sai do conformismo. E Ele espera essa palavra, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu acho que Deus quer tirar você da sua zona de conforto, do seu conformismo. Aleluia. Aleluia. Para de ficar se escondendo atrás da sua idade. Ah, mas eu tenho pouca idade? Ou, eu tenho muita idade. Para de se esconder atrás da sua condição física, da sua saúde ou não. Porque se Deus quiser usar você, Ele vai ativar você e você vai mudar o seu estilo de vida, seus hábitos, e você vai ter mais saúde. Para de se esconder atrás do tempo. Não tenho tempo. Deus te ajuda a remir o tempo. Tudo que Ele espera é que você fale, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser ativado, eu quero mudar esse estado. Se a gente tivesse aqui 33 valentes de Davi nessa igreja. Você sabe que eu recebi um WhatsApp hoje de um povo em Uganda. Irmão, essas coisas ficam chegando para mim, parece que fica provocando. Tem um povo em Uganda, numa igreja, na verdade, que está pedindo ajuda, está pedindo cobertura. Uganda, na África. Um pastor amigo me perguntou, o que você acha disso? Eu falei, olha, eu acho assim, que se Deus abrir essa porta, a gente não vai deixar de passar por ela. Procura se informar melhor, se informa direitinho como é que é a situação. Mas você entende? Quando você é ativo, Deus manda trabalho para você. E quando você trabalha para o reino, Ele te ajuda no seu trabalho secular também. Claro, Ele ajuda. Amém? Eu estou passando por uma fase interessante de uma certa dificuldade que eu tive que me desdobrar, né? Porque agora eu estou trabalhando de novo, mais do que eu trabalhava na parte minha, né, da minha profissão. Mas eu não posso deixar a igreja. Eu vinha num ritmo que meu tempo era só para a igreja, agora estou tendo que dividir de novo. E sabe o que aconteceu? Eu tinha que cortar alguma coisa de algum lugar, né? Então, sobrou para o Alexandre dormir menos. Para poder encaixar todas as coisas, o jeito é dormir um pouco menos. Aí eu vou deixar essa dificuldade ficar, que difícil, ó céus, ó vida, ó azar. Eu vou falar, tá bom, Deus, então eu vou pedir que o Senhor me dê saúde para aguentar isso. E aí Deus fala, vai filho, vai que eu te abençoo. Amém? Você está entendendo? Aleluia? Então Deus procura um homem, um varão que fale, eis aqui, Senhor, pode usar, pode me usar. Aleluia. Bem, então eu quero completar, deixando para você 10 pequenas dicas muito simples que podem te fazer ser ativado pelo Espírito Santo. E de quebra, eles ainda correm um risco que Deus pode te fazer próspero. Rico. Porque quando a gente tem a bênção de Deus, as coisas acontecem, as coisas seguem a gente. Amém? E se você tiver da graça de Deus, você corre um risco ainda de por cima ficar rico. Né? Porque Deus abençoa. Deus coloca a sua mão sobre nós. Olha a força de trabalho que tem aqui. Então eu vou te dar 10 pequenas dicas muito simples. E a primeira é persistência e não desistência. Persistência, perseverança, resiliência. A primeira vez que eu ouvi falar essa palavra resiliência, eu gostei muito, porque é útil. Você já sabe, para você nunca esquecer o que é resiliência, eu vou pegar aqui esse envelope que está já bem rasurado, está bem feio, está bem velho, e vou usar ele. Ó, se você pegar esse envelope aqui e amassar,
ele está amassado. Isso aqui não é o material resiliente. Ele está amassado e fica amassado. Se a sua vida não tiver resiliência, as dificuldades vão deixar você assim, ó, amassado. Já pensou? Um material resiliente, um exemplo é aquele travesseiro daquele tipo de espuma que você esmaga ele, e aí quando você solta ele volta a ficar. Você já viu esse travesseiro? Isso é um material resiliente. Material resiliente é quando você dobra, enverga e não quebra, e você solta e ele volta. Isso é a resiliência dos materiais na física. E o ser humano também pode ser resiliente. É uma característica de algumas pessoas, a resiliência. É você ter a capacidade de ser frustrado, machucado, intimidado, esmagado emocionalmente e até fisicamente. E depois você vai indo, se restaura, se levanta, se recompõe. E estou pronto de novo. Isso é resiliência. E você tem o Espírito Santo para te dar resiliência. Então a primeira dica é persistência e não desistência. Amém? Ah, mas eu já tentei e não deu certo. O que está esperando para tentar de novo? Quantas vezes o Thomas Edison teve que fazer a experiência até que ele conseguisse descobrir o jeito para fazer a lâmpada elétrica, né? Quantas vezes? Então, amém? Pegou aí? Persistência e não desistência. Segunda coisa, muito legal isso aqui para ser aplicado no Brasil. Sem trabalho, nenhum homem honesto fica rico. Sem trabalho, nenhum homem honesto fica rico. Quem não é honesto fica rico sem trabalhar, você sabe disso. Mas um homem honesto não enriquece sem trabalho. E aí Deus tem uma dica para nós aqui que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem outro versículo que fala assim: quem não trabalha também não coma. Sem trabalho nenhum homem honesto fica rico. Então profetiza para o varão que está do seu lado: Deus vai aumentar a sua força de trabalho, irmão. Deus vai aumentar a sua força de trabalho. Ah, mas eu vou ter que trabalhar. Ah, acho que sim. Vai sim. Se você quer prosperar, se você quer ficar rico. Aleluia. Não pode ter medo de trabalhar. Amém? Terceira dica: seja criativo. Inventa, faz diferença, faz diferente. Seja criativo. Eu sempre me lembro quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu coloquei o meu espírito sobre Bezalel e Aholiabe, e eles vão te ajudar, eles vão fazer toda a obra de artífice. E quando a gente vê a descrição, e a gente vê alguns desenhos, a gente vê a arca do Senhor, a gente vê a descrição dos utensílios do templo, que criatividade. Mas Deus deixou claro que Ele deu esse espírito criativo para o Bezalel. Então a gente pode pedir para Deus: Senhor, na minha área de trabalho, tem tanta gente, já tem tanta concorrência, me dá criatividade, Senhor. Me ajuda a fazer a diferença. Você não acha que Deus pode ajudar? Amém? Você crê nisso? Deus pode. Uma vez eu li um livro de um testemunho de um cientista da NASA, que ele era cristão, e ele falou que um dia ele precisou de uma ajuda e ele pediu para o Espírito Santo, num computador. Pede para Deus te ajudar, seja criativo naquilo que você faz. E outra coisa então, mais uma dica, excelência, faz direito, faz bem feito, tenta fazer o melhor, tenta ser o melhor na sua área. Eu acho que não só na nossa cidade, mas como tem tantos profissionais que fazem mal feito. Eu tive um problema com o meu relógio,
e levei numa relojoaria aqui da nossa cidade, e ele me falou, olha, esse aqui, ele trocou a bateria e continuou com problema. Ele falou, isso é um problema do eixo, não sei bem, não lembro agora, que faz um tempo já, e vai ficar em R$70. E o relógio é meio, não era esse relógio, é um outro que está parado ainda. O relógio não sei se valia até R$70. E eu falei, puxa vida, R$70, já paguei a bateria. Ele tinha cobrado R$10 a bateria, e mais, ia ficar mais R$70. Aí eu deixei o relógio parado. Passou um tempo, eu fui numa outra relojoaria, aqui também da cidade, e ele, pode deixar que eu vou dar um jeito. Aí ele me cobrou R$15 da bateria, mas eu sabia que a bateria era nova. Ele não sabia que eu sabia. Ele falou que era a bateria, me cobrou R$15 e ainda cobrou mais R$20 porque ele disse que deu uma limpada no mecanismo. Bom, eu fiquei satisfeito, né? Ele me cobrou uma bateria de novo, que era nova, mas pelo menos resolveu, né? Ficou mais barato do que lá os 70. Só que o relógio funcionou só um dia e voltou a não funcionar. Esse barato saiu caro. Mas o que eu quero dizer, esse segundo relojoeiro que eu fui é picareta. É picareta. Ele trocou a bateria que não precisava ter trocado, ele não foi honesto, e ele fez um serviço mal feito. O outro, que aparentemente foi caro, ele foi honesto. Quando eu tenho um problema agora, em qual dos dois você acha que eu levo? Claro que naquele outro que foi honesto, e era mais caro, mas é honesto, era um serviço. Então faz bem feito, faz com excelência. Qual é a sua área, qual seja a sua área de trabalho, faz bem feito, faz com excelência, faz o melhor. Faça a diferença. Ah, mas isso é palavra para homens? Para mulher que não é, né, irmão? É para homens, sim. É você que tem que fazer a diferença, você que tem que ser ativado. Amém? Mais uma característica, mais uma dica. Tenha fé. Tenha fé. Isso é uma diferença que a nossa concorrência, os que não são cristãos, ou não têm fé, ou têm fé em outros deuses. Você tem fé no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo. Tenha fé. Pede ajuda para Ele. Pede direção para Ele. Aleluia. Eu já tive situação, eu estou falando da parte profissional, né? Eu poderia falar da parte espiritual, tanta coisa. Mas eu estou falando da parte profissional. Eu já tive uma situação que uma vez eu estava operando uma cachorra e começou uma hemorragia profunda, e eu não conseguia chegar no ponto da hemorragia, porque você tem que localizar de onde está vindo o sangue. Era um sangue arterial, o sangue arterial fica pulsando, né? É diferente do sangue venoso, que só fica assim escorrendo. A artéria tem a pressão, né? E secava o sangue, e quando tirava a compressa de gás, rapidamente voltava, e secava e voltava, e não tinha como. E não tinha como ver onde para poder pôr a pinça para parar o sangramento, para poder ligar com o fio. Sabe o que eu fiz? Depois de um pouco de tempo, porque você não tem tanto tempo, porque está tendo uma hemorragia. Eu parei, botei a compressa. O que você acha que eu fiz? Uma oração. Sinceramente. Que cirurgião é esse? O cirurgião que pede ajuda do mais poderoso. Eu falei, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu não tenho como parar essa hemorragia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a achar. Me ajuda a achar. E aí sabe o que eu fiz? Eu estou contando, estou abrindo o jogo. Eu peguei a pinça, que chama Kelly, e sem ver onde eu estava pondo a pinça, ainda segurando a compressa de gás, eu tirei a compressa e fui com a pinça. Eu sei mais ou menos onde devia estar aquele pedículo. Era ali, tinha que estar ali, mas eu não estava vendo. E eu pus a pinça. Sabe o que aconteceu, né? Parou.
Eu sequei, nem acreditei. Aí, claro, que daí eu fui ver direitinho onde é que a pinça estava. Agora eu podia ver a pinça, né? Antes eu não podia ver porque era um banho de sangue, era uma lagoa de sangue. Aí eu sequei, pude chegar e ver que a pinça estava exatamente no pedículo, deu para ver certinho que estava no lugar certo para fazer a ligadura certa. Mas, irmãos, a diferença foi a oração, sem dúvida. Então, qual é o seu diferencial? Fé. Na hora da dificuldade de um projeto, de uma decisão, de uma assinatura, de um trabalho que você vai fazer, tenha fé. Isso vai fazer diferença. Amém? Você é homem de Deus? Amém? Mais um ponto, eu não sei se é o sexto, eu acho que é o sexto. Quinto? Sexto, né? Ouse correr riscos. Ouse correr risco, ouse arriscar. Claro, não vai fazer loucura, não vai fazer besteira, não é aquele negócio de dar cheque pela fé, não é isso. Mas ouse correr risco. Porque se Deus vai te dar criatividade, se Deus vai estar nesse negócio, algumas vezes Ele vai falar para você, olha, faz isso. E você vai pensar, mas meu Deus, ninguém faz isso na minha área, na minha profissão, ninguém faz isso. Mas se o Espírito Santo te falar, ouse correr risco. Isso vai ser o diferencial. Está saindo da zona de conforto já? Amém? Porque a sua concorrência é grande, muita gente faz a mesma coisa que você faz, então às vezes você tem que ousar correr risco para colocar a criatividade em ação, e fé, e trabalho, e persistência, e não desistência. Amém? Glória a Deus. Sétimo, lembra do Naamã? Sexto, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Aprenda sempre. Aprenda sempre. Estuda e aprende com quem já faz melhor que você. Seja humilde. Só quem é tolo para de aprender. E eu falei do exemplo do Naamã, porque você viu, se o Naamã nem desse ouvidos para aquela menina, ele estaria com lepra até o fim da vida dele. Ele foi humilde. Então lembra disso. Procura aprender sempre. Seja humilde para aprender. O próximo ponto, aleluia, seja generoso, porque os avarentos sempre perdem. Seja generoso. Não só nas contribuições, nas ofertas, mas seja generoso no seu trabalho, com quem você convive, na sua casa, na sua família. Se acostuma a ser uma pessoa generosa. Amém? Generoso, sim, não tenha medo de ensinar, não tenha medo de compartilhar o que você sabe. Não tenha tempo de ajudar quem precisa, ajudar as pessoas a crescerem. Seja generoso. Deus vai te abençoar muito. Amém, varão? Deus quer ativar um espírito de liderança em você. Um espírito diferente. Seja humilde. Seja humilde, porque a sua condição financeira vai mudar, mas o seu coração não pode mudar. Se você é humilde hoje, você deve continuar sendo humilde depois. A coisa mais triste é quando alguém adquire posição social, né, liderança ou dinheiro e perde a humildade, vira arrogante, vira metido. Misericórdia. Então, mantenha a tua humildade. Amém? Deixa a sua posição mudar, mas não o seu coração. Aleluia? E último, que eu pus aqui, comece hoje. Comece hoje, comece agora. Para com aquele negócio, é uma palavra muito bonita e muito comprida, né? Procrastinação. Sabe que a procrastinação é uma praga. É você deixar para depois. Procrastinar. Amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Semana que vem eu começo. Não, no mês que vem eu começo. Começa hoje. Amém?
Se tiver que dormir um pouco menos para acordar mais cedo e orar e colocar seus planos diante do Senhor, faz isso. Começa a fazer planos, faça metas, tenha projetos, você tem que ter alvos. Começa hoje, começa essa noite, sai daqui ativado. Esses pequenos pontos tão simples podem fazer diferença na sua vida. Mas lembra, vão ter dificuldades. O que as dificuldades têm que ser? Para produzir experiência, não para te derrubar. É para te dar resiliência, é para te levantar. E dessa vez não deu certo assim, então eu vou fazer diferente, agora vai dar certo. Amém? Começa hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que se você colocar essas coisas em prática, isso vai fazer diferença no seu casamento, vai fazer diferença no seu lar, vai fazer diferença no seu trabalho, vai fazer diferença no seu ministério, na igreja. Vai fazer diferença. Vai te deixar um legado, porque os seus filhos, os seus netos vão falar, aprendi muito com meu pai, aprendi muito com meu avô, quero ser como ele. Amém? Eu quero completar lendo 1 Samuel 16, 13, porque daí eu quero fazer uma oração em cima disso aqui. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor faz a diferença. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito do Senhor veio sobre Saul. E até o profeta disse, Saul, faz o que vier à mão para você fazer, porque o Senhor é contigo, varão. E Saul fez grandes coisas. A gente sempre fala e sempre lembra que Saul começou muito bem, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E somente quando então ele perdeu o reino pelas suas atitudes, Deus preparou o novo ungido, o novo rei. Então só quando Samuel ungiu a Davi e o Espírito do Senhor veio sobre Davi, então o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito do Senhor vai fazer a diferença. Você é crente, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te dar a criatividade que deu para Bezalel. O Espírito Santo pode te dar a resiliência que ele deu para Davi, para Paulo. Amém? Nós já temos o Espírito Santo. Por isso que eu falei no começo da palavra, eu vou pedir hoje que Deus ative você, que o Espírito Santo que já está em você, ative a sua vida. Aleluia. Nós hoje mesmo ouvimos já o testemunho de cura. O Senhor Deus, Ele pode nos curar, Ele pode nos ajudar, pode nos dar sabedoria, pode nos dar criatividade, pode nos dar força. Aleluia. Uma coisa que eu sempre falo desde a minha conversão, você mais o Espírito Santo são maioria em qualquer lugar. Eu sempre falo isso. E outra coisa que eu também sempre falo, mas aí eu falo para mim mesmo, que eu mais o Espírito Santo é covardia. É covardia. Porque se eu estou com o Espírito Santo, é até covardia. Você tem o Espírito Santo. Eu quero pedir que com essa singela palavra, o Espírito Santo ative a sua vida. Amém? Para você assumir o controle da sua vida. Vamos tirar de uma vez esse manto de comodismo que nós brasileiros temos.
A gente agora, por cima, ainda se acostumou com a corrupção. Já nem tem mais, né? Todo dia você fica sabendo de mais uma, duas, três. A gente já se acostumou com a corrupção, se acostumou com a violência, se acostumou com tudo meio destruído, meio degradado, tudo meio mal feito. Mas o nosso padrão não é esse, o nosso padrão é o céu aqui. É fazer com excelência, é fazer bem feito, é sobressair. É com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando? Eu quero pedir ao Senhor Deus que ative o seu povo, que ative a sua vida. Se você precisa de saúde para começar todo esse projeto aí, de transformação pessoal, vamos pedir saúde para Deus. Saúde, amém? Se você está precisando de emprego, vamos pedir para Deus. É lícito. Você que já é empregado, mas está acomodado, porque às vezes você também tem um emprego e está acomodado com o seu emprego, com a sua renda, mas você às vezes almeja mais. Então vamos pedir para Deus te dar criatividade para você começar alguma coisa paralela ao seu emprego. Não é? Que no Brasil a gente chama de bico. E isso é um pouco pejorativo. Então não pensa como bico, pensa em um empreendedorismo, em alguma atividade paralela que vai aumentar a sua renda. Ah, mas aí eu vou ter que dormir menos. Dormir menos. Não tem problema. Amém? De qualquer forma, vamos pedir para Deus te ajudar a ativar a sua vida, em nome de Jesus. Ativar. Quanto mais pessoas ativas a gente tiver na nossa igreja, mais a nossa igreja vai ser poderosa. Quanto mais homens ativos tiver na nossa cidade, mais a nossa cidade vai ser transformada. Entende? Amém? Não de ficar falando pelas esquinas ou na rede social. Não é falar, não. Fala menos e age mais. Seja o melhor. Faça com excelência. Pede ajuda para Deus. Aleluia. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.